Fala galera, mais um podcast mundo. Vamos ver se hoje. Aliás, eu não ver nada. Hoje eu só tô gravando mais um. Que eu tô gravando uma louca, como o último que inclusive eu não postei. Então aquele último meio ruim, eu vou postar ele de madrugada. E nem vou divulgar ele em nenhum lugar porque ele ficou ruim. Foda-se. E provavelmente vai ter um monte de visualização, porque esse aqui eu comecei falando que o outro ficou ruim. E o que é que as pessoas fazem quando você fala, ó, não escuta que ficou ruim? As pessoas vão lá e vão ouvir. Eu acho que eu vou começar a fazer assim com todos os podcasts. Eu falo, nossa, cara, ficou horrível, ficou muito ruim, ficou uma bosta, entendeu? Não escuta de jeito nenhum, que daí as pessoas elas vão começar a ouvir. Mas é isso, e agora eu tô de novo aqui à deriva neste programa. E é isso, tô sem assunto específico, mas vamos que vamos. Talvez eu tenha que dar uma saída com o carro para continuar gravando enquanto eu falo. Então talvez se alguém, porque eu gravo para vocês entenderem a minha situação. Ninguém sabe que eu tenho esse podcast no meu ciclo social na minha vida. Então eu gravo ele dentro do carro numa garagem. Só que essa garagem ela é uma garagem meio aberta, entendeu? É um terreno baldio com alguns carros, é uma garagem compartilhada com várias pessoas. Então às vezes, eu não sei quando, eu não sei quem, às vezes chega um carro, às vezes vem alguém saindo. E quando isso acontece, eu trago, entendeu? Ó, de caralho, vai ter alguém ter que interromper o que eu tô falando. Por quê? Porque eu não quero ver eu não quero que as pessoas saibam que eu tô, sei lá, na cabeça delas eu vou estar falando, mas eu posso muito bem estar mandando áudio para alguém, mas por algum motivo eu fico com vergonha, porque eu não sei, cara, eu não sei porque eu fico com vergonha, mas dá uma vergonha em pensar que alguém esteja vendo eu gravando isso daqui. Então eu evito, eu não gosto que as pessoas me vejam falando no celular, mesmo que na verdade isso seja muito comum hoje em dia. Eu posso simplesmente falar, não, eu tô mandando um áudio com alguém, tô conversando com alguém, mentir. Ah, tô conversando com uma namorada, tô conversando com um parente. Mas tem alguma coisa no meu subconsciente incrustada no meu subconsciente que não gosta, cara. Não gosta, não quer, não aceita. Então é isso. É simplesmente isso. Então, só que dessa vez eu não vou interromper a minha linha de raciocínio. Então eu já tô com a chave engatada. Se vier alguém passando, eu ligo o carro, vou continuar falando ao som do motor. Eu não sei se vai dar para ouvir, mas é isso. E daí eu vou, cara, eu vou sair a louco pela cidade enquanto converso, estilo estilo aquele podcast, estilo aquele terça lá, que o Arthur Petri fazia, dirigindo, e eu não escutava o carro, o som do carro dele, e eu dava para ouvir direito. Eles às vezes falavam, nossa, o trânsito tá uma bosta, não sei o quê. Eu não escutava, nem sabia se ele não falasse que ele estava dirigindo dentro do carro, eu não ia saber que ele estava dentro de um carro dirigindo. Mas eu não sei se comigo vai ser assim. Então, é isso, mas é isso que eu vou fazer, porque eu não quero ser interrompido. Então, chegou alguém, eu continuo falando, engato a porra do carro, começo começo a manejar o carro, né? Externar, não sei, cara, não sei que palavra que eu ia usar, mas eu começo a coisar no carro e aí eu vou sair, eu vou pra algum lugar, não sei pra onde que eu vou daí. Enquanto eu converso, acho algum lugar, vou. O foda é que dirigir, prestar atenção no trânsito e conversar ao mesmo tempo é foda. Se bem que eu tô gravando à noite, então não é tão ruim assim. E é isso. Mas esse podcast eu quero conversar sobre ordem e caos. Mas de uma forma sem ser uma forma pautada, porque eu não tenho eu não tenho bala na agulha intelectual para fazer isso de uma forma pautada. Então eu vou fazer de uma forma mais solta. E basicamente o que eu ando refletindo faz alguns dias é essa. E eu vou falar disso de uma forma ignorante, porque eu acho que vai ser mais interessante
você poder ver isso de uma forma ignorante primeiro e depois você ouvir isso de uma pessoa que não leu nada, não leu livros relacionados a conservadorismo ou a libertarianismo, digamos assim. Então é mais fácil porque você vai ouvir uma opinião ignorante, portanto acho que mais honesta, mais visceral, porque quando você começa a entrar muito dentro de uma ideia, acontece um problema que a ideia começa a fazer parte de você. E quando a ideia de alguma coisa começa a fazer parte de você, você começa a se identificar com aquela ideia. E daí quando eles atacam aquela ideia, você se ofende pessoalmente. Isso acontece e isso é inevitável. Eu acho que não tem como fugir disso. Eu lembro que tinha uma fase na minha vida que eu estava muito miguel e e às vezes alguém atacava o miguel e eu ficava ofendido com isso, sendo que eu nem me considerava necessariamente um miguel, eu só achava algumas premissas deles válidas. Mas eu me ofendia quando alguém atacava a ideia, entendeu? Porque é isso que acontece quando você se identifica com uma ideia e é inevitável você ter que se identificar com alguma coisa. Você não pode ser uma folha ao vento para sempre. Ou pode também, mas eu acho que é muito difícil. O próprio Petri, ele fala: "Ah, eu não levo nada a sério, porque eu tô nessa aqui só para ver onde é que vai, pela arte". Mas ele já comprou a bandeira dele. Essa ideia de não, é tudo pela arte, não, é porque eu quero descobrir a arte, porque eu quero. Isso por si só já é uma bandeira que ele. Já é uma, de certa forma, uma ideia. A ideia da arte, a ideia. Talvez é uma ideia mais abrangente, mas é uma ideia que ele ergueu também. Todo mundo precisa de uma ideia para se apegar. A questão é o quão grande é essa ideia, o quão abrangente ela é e o quão, não sei, o quão essa ideia se conecta com a realidade. E talvez eu acho que ideias sejam só uma forma de você se conectar com a verdade de tudo. Acho que toda ideia, no fim das contas, está relacionada à verdade universal, seja ela qual for, que ninguém sabe. Porque a verdade é um negócio muito difícil de você encontrar. Não é tão simples assim. Ninguém sabe a verdade. O que vai acontecer quando tu morrer? Ninguém sabe. As pessoas, os cientistas, eles podem fazer pesquisas e fingir que eles sabem de alguma coisa. As pessoas, elas podem. As pessoas, os religiosos, eles podem dizer que não, vai acontecer isso, isso, isso. Mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer. As pessoas, elas acham, elas deduzem, mas elas não sabem o que é que vai acontecer. Por exemplo, ninguém sabe o que acontece depois da morte. Ah, não acontece nada. Será que não? Você sabe? As pessoas elas não sabem nem dizer se tem ou não espíritos. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que já viu. Ou seja, ninguém sabe a verdade. Qual é a grande verdade? As pessoas têm a sua verdade e essa verdade vira uma ideia. Mas ninguém sabe a verdade suprema. Ninguém vai saber nunca a verdade suprema. Mas nós temos ideias e eu acho que as melhores ideias são aquelas que mais se conectam com a realidade e, por conta disso, mais se conectam com a verdade. Mas às vezes já ficou muito filosófico isso daqui, eu não sei isso daí, e é foda, cara. Quando a coisa começa a ficar muito filosófica, você não chega a lugar nenhum, porque você nunca vai chegar a lugar nenhum. A filosofia, ela é um tipo de conhecimento que, a princípio, ela parece muito fácil, ela é muito mais simples. Porque ela é muito mais simples do que, por exemplo, matemática, geografia, engenharia. Ela começa mais simples do que isso, mas ela vai indo de tal forma que ela vai ficando muito mais complexa, ao ponto que nem matemática, química, geografia, nem tudo isso junto, unido, consegue explicar as questões levantadas pela filosofia. Sei lá o que eu estou falando também. Eu estou sendo completamente ignorante em relação ao que eu estou falando aqui. Mas o meu ponto é essa rivalidade entre a ordem e o caos, que me faz sempre tá sempre variando entre ser conservador e ser libertário. Um lado de mim é extremamente autoritário e acredita
e acredita num Estado muito forte, talvez um fascista mesmo. Eu não sei, né, eu nunca pesquisei, eu sou completamente ignorante sobre a diferença do fascismo para o comunismo e sobre o que, que essas coisas realmente significam. Mas eu sei que ambos as ideologias basicamente é um Estado absolutamente totalitário que decide as coisas de cima para baixo, enquanto o libertarianismo é o exato oposto. É algo onde não existe ninguém controlando ninguém e tudo meio que se resolve por conta. E dicotomia, eu tenho essa dicotomia dentro de mim entre a extrema anarquia e liberdade e a extrema ordem e disciplina. Essas duas vertentes, esses dois lados correm dentro de mim da mesma forma e eu não sei qual deles é o correto. Porque, por um lado, eu penso, nossa, as pessoas deviam ter liberdade, elas deviam ter liberdade suprema e o mercado devia se autorregular e não sei o quê. Mas por outro lado, eu olho ao redor e penso, as pessoas elas não têm bom senso e não ia dar certo. Precisa ter alguém de cima mais capacitado, mais inteligente tomando as decisões, porque isso nem fudendo o que vai funcionar vindo de baixo. Só que tinha que ser um sistema completo, não tinha que ter democracia. Tinha que algumas pessoas consideradas elites tomarem as decisões e o sistema iria se renovando aos poucos, entendeu? A democracia, no caso, seria uma aristocracia ou meritocracia, eu não sei, onde algumas pessoas com certos atributos e apenas essas pessoas pudessem decidir quem vai no poder. Porque essas pessoas iriam saber, em tese, em teoria, quem estaria melhor para realmente assumir o poder. Só que eu não sei até que ponto isso é verdade ou até que ponto isso iria gerar só um sistema de castas, de plebe e nobreza, onde, enfim, é aquela velha desigualdade que de tempos em tempos dá uma merda ou outra. Só que a questão do libertarianismo, que tem, e lembrando, eu sou completamente ignorante em todas as vertentes políticas, seja conservadorismo, libertarianismo. Talvez, ironicamente, o esquerdismo e o comunismo sejam os que eu mais conheço, porque eu estudei muito isso, não estudei muito isso, mas eu dei uma lida nisso para justamente entender o psicológico de uma pessoa que acredita nisso. Mas, de qualquer forma, eu, mesmo não chegando perto dessas ideologias, eu nem sei direito dizer por que que eu não sou um desses caras. Eu só vejo quem tá no time e não gosto e não me atrai essas pessoas. Então por isso que eu não sou do time deles, digamos assim. Mas eu nem sei, na verdade, exatamente por que eu não gosto dessas pessoas. É algo muito irracional. A política é muito racional para a maioria das pessoas. Não é algo racional. Mas é aquela entrando naquela história de ordem versus caos. É muito estranho, estranho não, mas é muito complicado você decidir qual que é o correto, porque pensa bem, tem uma sociedade completamente livre e o mercado ele se regula. E daí o mercado se regula e você tem que ser ético e não sei o quê. Mas aí entra aquela questão, o mercado se regula, mas algumas pessoas começam a fazer muito dinheiro e outras não. E essas pessoas que começam a fazer muito dinheiro começam a crescer ainda mais, porque dinheiro atrai dinheiro. E quem está por baixo fica cada vez mais difícil conseguir competir. E chega no momento onde certas pessoas já têm tanto dinheiro que é como se eles se tornassem, de certa forma, deuses intocáveis, entendeu? Tem pessoas que ganham salário mínimo e pessoas que têm bilhões. E essas pessoas elas conseguem tomar decisões até políticas. Aí eu não sei até que ponto um mundo libertário, sem Estado, iria frear isso ou até que ponto isso só iria
fazer uma tirania acontecer, só que por uma via diferente, uma tirania capitalista, vinda de pessoas que ficaram muito ricas e agora elas querem simplesmente com o dinheiro delas usar esse dinheiro para ficarem ainda mais ricas e manter o poder para si. Porque sinceramente é o que está acontecendo hoje em dia. A impressão que dá é que a gente não vive nem no sistema capitalista nem no sistema comunista, mas num sistema tecnocrata, uma tecnocracia, que é basicamente uma meritocracia que foi longe demais, talvez. Porque você vê caras com muito dinheiro querendo decidir a sua vida. Só que eles estão fazendo isso de uma forma que é uma forma capitalista, que eles não estão sendo um cara comunista que ele, através de impostos, ele pega o que em tese seria das pessoas e ele que decide o que vai fazer com esse dinheiro. Não. Eles ganharam o dinheiro deles, só que eles ganharam tanto dinheiro. Por exemplo, um cara ele ganha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ele compra todas as terras que ele pode, todas as terras do mundo. Vamos ser hiperbólicos aqui. Ele compra todas as terras do mundo, todas as terras são dele, só que ele é um vegano. E ele quer forçar a humanidade inteira a ser vegana. E agora todas as terras são dele e ele decidiu que agora ele não vai mais vender gado, agora os gados vão usar para outras coisas, ou ele não vai mais criar gado e ele é dono de todas as terras. E ele decidiu que ele é dono delas e ele só vai vender coisas veganas para as pessoas. Ou seja, pelo capitalismo ele está forçando as pessoas a seguirem uma coisa que ele quer que elas sigam. Aí eu pergunto, isso não é uma forma de ditadura? E essa ditadura, ironicamente, não surgiu da liberdade das pessoas acumularem todo o patrimônio que elas podem? Porque aí tem aquela questão. O capitalismo, ele não é só uma... No fim das contas, o comunismo e o capitalismo, será que eles não são? Até que ponto eles não são caminhos diferentes para se chegar à tirania? Porque se acreditou durante o século XX inteiro que o capitalismo ele era bom e ele era justo e ele era correto e o comunismo que era ruim e o comunismo que era amoral e o comunismo que tirava das pessoas e não permitia elas terem as suas propriedades. E o objetivo final do comunismo é que todos tenham mais ou menos a mesma renda e alguns poucos aristocratas que vão comandar tudo aquilo e vão ter um luxo muito acima de qualquer pessoa, que qualquer pessoa possa imaginar. Ou seja, a maioria fica naquela vida medíocre para sempre, enquanto alguns poucos gozam do bom e do melhor. E, inclusive, olha a ironia do destino. Na Rússia soviética, na época do Stalin, um monte de gente estava morrendo de fome, mas de um nível assim, cara, que no Gulag, para você ter uma ideia, tem um livro muito bom do Gulag, que eu não vou lembrar o nome agora, para você ver como eu sou de confiança, mas tem um livro que é uma história, detalha muito bem a história do Gulag. Depois eu pesquiso na internet e deixo na descrição do vídeo o nome do livro. Mas se você pesquisar gulag.pdf, provavelmente vai ser um dos primeiros livros. E os relatos de fome são muito extremos, entendeu? Eu acho que o inferno de Dante Alighieri é fichinha perto dos relatos que eu li naquele livro. E um desses relatos é que, se não me engano, cada cidadão lá, cada cidadão que morava no Gulag, cada prisioneiro. Lembrando que prisioneiro, naquela época, para você virar prisioneiro, você não tinha que fazer muita coisa, não. Você chegava, tinha gente que ia no Gulag porque chegou 3 vezes atrasado no serviço. 15 minutos atrasado, 10 minutos, fez isso umas 2, 3 vezes. Ah, você é um traidor, você não quer trabalhar direito, não quer seguir serviço ao país direito, vai pro Gulag. Ou seja, era muito fácil você acabar indo para lá, não era um negócio tão difícil assim.
eu provavelmente ia estar lá, porque eu perdi as contas de quantas vezes eu já cheguei atrasado no serviço. Porque eu sou um cara que tem. Basicamente, eu sou um vagabundo que não consegue ter uma disciplina e acabo chegando atrasado. Não vou culpa inteiramente minha, foda-se. Mas, porra, não preciso passar fome, não precisa matar o cara de fome porque ele chega atrasado às vezes no serviço, né, porra? E é isso que eles faziam lá. Chegou atrasado no serviço, ah, você é um traidor da pátria, você não quer trabalhar, gulag. Sendo que às vezes o cara simplesmente ele chegava 10, ir para o gulag porque chegava 20 minutos atrasado. Ou então, ó, o mais cruel, porque escondia comida, porque naquela época, eu não sei, a comida ela era racionada para todo mundo, para até para os civis. Então, se você escondia comida ou se você estava passando fome, roubava comida, te mandava pro gulag para você o quê? Passar fome. Olha só. E a União Soviética ela tá cheia de hipocrisia e de ironia que é um negócio tragicômico, cara. Depois que você lê um livro desse, você perde, você não enxerga mais comunista como ser humano. Depois que você lê um livro desse. Comunista, esquerdista, qualquer pessoa que continua defendendo essa ideologia, você não consegue mais enxergar como gente depois que você lê um livro desse inteiro. Porque são 800 páginas de dor e sofrimento. Mas é bom você ler isso para você saber até onde a humanidade é capaz de ir por causa de uma ideia, entendeu? Outro livro muito bom é Em Busca do Sentido, que esse livro conta a história de um cara que ele estava nos campos nazistas e é na mesma pegada também. São livros muito angustiantes, mas muito bons para você saber o que acontece quando você deixa pessoas que levam ideias muito a sério chegarem no poder, entendeu? E até para você não se tornar uma pessoa dessas, para você ter um pouco de senso crítico e falar: ei, tô exagerando um pouquinho, né? Tô ficando um pouquinho radicalizado, vamos com calma. Para você não ser uma dessas pessoas, ou indiretamente responsável por essas coisas. E um dos relatos desse livro do Gulag é que cada prisioneiro tinha uma quantidade fixa de pão, ele só comia o pão. Eu não sei como é que eles conseguiam sobreviver só com carboidrato, porque eu achava que proteína e gordura era o essencial, mas eles comiam o pão e uma sopa de legume e de vez em quando via alguma carne podre. Ou seja, os caras realmente se fudiam pra um cacete. E eles passavam tanta fome que uma coisa que eles faziam com aquele pão era misturar aquele pão na água até virar uma papinha com muito mais água do que pão, mas eles fingiam que aquilo era um bolo, uma papinha, enfim, um negócio volumoso, não sei o que. Então eles, para dar mais tempo, porque era um pãozinho pequeno, eu acho que era um pão, desses pão, pão d'água aí, pão francês que você pega na padaria. Eu acho que eles tinham direito a um por dia. Eu não sei a quantidade certa agora, mas eu acho que era. Eu não sei se eram 10 por dia. Eu acho que eram 10 desses por dia que eles tinham direito. Então chegava na hora que eles estavam com tanta fome que eles para dar mais para não comer o pão de uma vez, eles falavam para os novatos que chegavam no Gulag, ó, você vai ganhar o pão, não come essa porra de uma vez, come aos poucos, porque senão você vai perder a sua sanidade mental. E para demorar mais para comer, eles pegavam o pão, misturavam na água, até virar uma papinha e comiam aquilo aos poucos, entendeu? Ou seja, olha só o nível que chegava o negócio. E por que eu comecei, e eu nem, por que eu entrei nesse assunto? Eu entrei nesse assunto para mostrar que quando você tenta colocar uma ordem demais, você está sujeito a esse tipo de coisa, a esse tipo de aberração. Só que quem garante que o oposto também não torne tudo uma grande aberração? Porque qual é um exemplo? Aliás, antes de entrar nesse exemplo, a própria sociedade já é um exemplo disso. Porque
No comunismo, basicamente, tem essas pessoas fudidas e algumas poucas. Ah, já lembrei. Caralho, esse podcast bem, tá ruim, né? Mas agora eu lembrei porque que eu falei do pão. Enquanto a população tava morrendo de fome, por causa e fazendo sopa de pão para fingir que tem alguma coisa para comer, o Stalin, enquanto tudo isso aconteceu, na verdade isso aí aconteceu o Gulag, o período mais extremo do Gulag foi dos anos 30 até os anos 40 e piorou, daí melhorou um pouco comparado ao que era e piorou depois do fim da guerra. E enquanto as pessoas estavam passando fome no Gulag, o Stalin vivia se empanturrando de comida, até que ele teve o AVC. E qual foi o motivo do AVC dele? Comida demais. Ele comia tanto que às vezes ele entupira. E ele teve um AVC e morreu. Ou seja, olha, é cada tragicomédia atrás de tragicomédia atrás da história que você pensa, caralho, um sistema totalitário ele não funciona aparentemente. Só que esse foi o comunismo. O capitalismo ele não está sendo muito diferente, porque você tem caras bilionários que estão falando abertamente, não, a gente vai comprar todas as terras. O Bill Gates, ele está comprando terras, eu acho que ele já é dono de 6% de todas as terras dos Estados Unidos. É um número relativamente pequeno, mas porra, imagina você ter 6% de todas as terras de um país. Você é um cara, pô, você é quase um deus, de certa forma. Você é um cara de 6%, cara. Imagine ter 6% das terras do Brasil. Você é um cara muito rico. Você é um cara bilionário. E o plano dele é comprar ainda mais terra e as terras dele ele não quer vender carne, ele quer que as pessoas sejam veganas e imagina que ele compra todas as terras do mundo. Vamos usar uma hipérbole aqui. Compra todas as terras do mundo e agora só carne vegana. Só carne vegana, só soja. Ele vai estar forçando as pessoas, mas cadê o argumento da propriedade privada? A propriedade é dele. E se ele só quer vender isso, e aí? Quem que vai ser contra? E é isso que me pega, e eu não sei se isso pega no libertário médio. Tá, beleza. É, tudo pela propriedade privada. Mas a propriedade, e se. E essas anomalias? E esses caras que têm bilhões? Não foi justamente o capitalismo selvagem que permitiu essas pessoas? Ou, ou foi o corporativismo? Ou foi justamente a união do Estado com o capitalismo, entre aspas, que permitiu isso? E isso me faz pensar. É o capitalismo que está permitindo esses bilionários nascerem, quererem simplesmente fazer o mundo à sua imagem e semelhança porque eles têm bilhões e isso faz eles pensarem que são deuses? Ou, ou eles estão. Ou eles estão. Ou realmente o capitalismo a longo prazo acaba sendo tão tóxico quanto um comunismo? Porque o capitalismo nada mais nada menos que uma acumulação de patrimônio. Mas o que você faz quando algumas pessoas acumulam muito, muito, muito patrimônio? Como é que você resolve essa questão? Porque tudo pela propriedade privada, mas e quando a propriedade privada está num grupo específico de pessoas? Como é que faz daí? E outra, ética, moral. Como é que você cria uma ética, uma moral baseada em dinheiro? Não, mas aí é propriedade privada, e daí é só você tá na sua propriedade que você faz a sua regra. Tá, mas e se você for pobre e a sua propriedade for pífia? E daí você tem que sair num mundo onde 15% é de uma mesma família. 15% do mundo é da mesma família. E a moral dessa família é completamente diferente da sua e, sei lá, os caras são. Vamos pegar pesado. Os caras são pedófilos e satanistas. E os caras resolveram que agora eles vão começar um tráfico de criança. E a gente vive um mundo completamente libertário. E aí? Quem vai chegar e vai falar isso é errado?
Quem vai chegar e vai falar, isso não é certo? Quem vai chegar e vai falar, não, daí vocês foram longe demais. Se a gente vive um mundo que é governado apenas por dinheiro, apenas por propriedade. Esse é um problema muito parecido com anarquismo, porque quem é anarquista pensa foda-se tudo e todo mundo é livre, foda-se. Mas isso não existe, porque quando todo mundo é livre, existem pessoas mais fracas e pessoas mais fortes. E se não tem uma lei, uma ordem, você volta para o estado natural, onde o forte subjuga o fraco, onde o bestial subjuga o educado. E daí como é que você faz para como é que você faz para como é que você faz para manusear essa situação? Como é que você faz para lidar com isso? Afinal de contas, afinal de contas, na teoria, inclusive eu acho que foi nesse livro Antifrágil aí que eu li isso. Na teoria, teoria e prática são iguais, na prática não. Então, todas as ideias são bonitas na teoria, porque a teoria é como se fosse o desenho do prédio. Agora eu quero ver a prática, e nem sempre a prática é tão bonita quanto a teoria. Ou talvez seja até bonita, mas não funciona, entendeu? Porque tem dessa também. Algumas ideias são bonitas, são muito bonitas, mas elas não funcionam. Não adianta você forçar a barra. E tem ideias que são esdrúxulas, são enfadonhas, são feias, mas dão certo. Não sei por que dão certo, mas elas dão certo. E qual, qual ideia dá certo? O capitalismo ele não é necessariamente uma ideia. Ele surgiu naturalmente. Mas será que não existe uma diferença entre o capitalismo antigo e o capitalismo moderno? Será que o capitalismo antigo ele tinha essa filosofia de acumulação de patrimônio que o capitalismo moderno tem? Ou o capitalismo antigo ele era mais não humilde talvez? Não humilde, mas ele era mais discreto. Ou talvez o capitalismo sempre foi do mesmo jeito, mas ele foi degenerando por causa do Estado? São perguntas que eu vou pesquisar por conta própria para tentar responder, mas eu não vou responder já, porque eu simplesmente não sei. O que eu sei é que o capitalismo de hoje definitivamente não é algo que me consola, entendeu? Eu olho para quem é bilionário, que em tese é a representação máxima do capitalismo, do capitalista são os milionários, aliás, os bilionários, né? Ou não, não deveria ser eles. Afinal de contas, se você é bilionário, você representa o capitalismo máximo, ou não. E eu olho para esses caras, eu não confio neles. Não são pessoas de confiança, na minha opinião. São pessoas tão tirânicas quanto comunistas, quanto fascistas, quanto nazistas. Eles só chegaram no poder tirânico deles de uma forma diferente. E talvez de uma forma até menos democrática, porque pelo menos até em revoluções comunistas, nazistas, fascistas, tinham um certo apoio popular forte, pelo menos inicialmente. Eles não. Se bem que teve, sim. Afinal de contas, eles não iam ser bilionários se não tivesse. Se ninguém usasse Microsoft, Apple, se ninguém comprasse essas coisas, eles não iam ter chegado onde chegaram. Então, querendo ou não, teve um apoio popular muito forte, mas não foi um apoio ideológico. Foi um apoio pragmático, foi um apoio monetário. Que é um apoio muito mais sutil e sorrateiro. Porque quando você quando você cresce comendo pelas beiradas, porque o cara que um Hitler da vida, um Stalin da vida, um Lenin, eles não cresceram pelas beiradas, eles tiveram que bater, eles bateram de frente
e tacaram o terror. O crescer pela beirada deles foi muito mais rápido. Agora os capitalistas, os metacapitalistas de hoje, eles foram crescendo na surdina mesmo, entendeu? Primeiro era só um jovem ali, de classe média alta, aí ele entrou em Hogwarts, aí ele foi lá, ele fez uma rede social, aí ele foi ganhando dinheiro, foi ficando popular, foi ganhando mais dinheiro, foi ganhando mais dinheiro, foi ganhando dinheiro, quando viu, bilionário, começou a querer se meter na política, começou a querer dar pitaco em outras coisas, e quando você viu, o cara simplesmente estava controle de tudo, estava controlando a porra toda. Você piscou, ele era só de um adolescente prodígio que fez muita grana, o cara virou um dos donos do mundo. Na surdina. Hoje você vê esses caras, Zuckerberg, Gates e Elon Musk, esses caras eles estão, de certa forma, dominando a política global. E esses caras cresceram na surdina. Até anos atrás, esses caras eram só os nerdão que fizeram muito dinheiro, que legal. E esses caras agora, eles estão a um passo de realmente serem pessoas que têm um enorme poder sobre... Eles já são pessoas que têm um enorme poder sobre a população, se pá, muito maior do que políticos. Comendo pelas beiradas. Porque, por mais que eles não tenham recebido um apoio popular ideológico, eles receberam um apoio popular monetário, que na minha visão é muito mais importante. Porque você recebeu um voto, beleza, você ganha um carguinho, que legal. Agora você recebe dinheiro, cada pessoa, o voto da pessoa é de graça para ela. Não está dando nada real. Ela só está dando um voto. E os impostos dela que ela paga à força, porque ela, se dependesse dela, ela não ia pagar. Agora as pessoas elas dão de livre e espontânea vontade o dinheiro delas para esses caras. Porque realmente eles oferecem serviços. E serviços bons, senão eles não iam chegar onde eles chegaram. Mas a questão é, até que ponto a linha do capitalista de sucesso termina e a linha do tirânico começa? Porque o Fórum Econômico Mundial tá cheio de agendinha que, na minha opinião, não tem nada a ver com capitalismo. Não, porque a gente tem que fazer as pessoas isso, para o mundo ser um lugar melhor. Não, porque a gente tem que fazer aquilo, porque é para o mundo ser um lugar melhor. É cheio de vamos forçar as pessoas a fazerem um monte de coisa que elas não querem porque é para um bem maior. E até onde termina essa linha entre cara de sucesso e aonde começa essa linha de ditador tirânico? Porque antes era fácil. Um Hitler, um Stalin, um Lenin, o cara chegava lá, colocava o pau na mesa e falava: quem manda nessa porra sou eu. E se você me desobedecer, eu vou matar você. Então era fácil você identificar um cara autoritário. Na verdade, hoje é fácil ainda, na verdade. Ver o presidente da China. Não é um cara que bota o pau na mesa, o cara criou o vírus, saiu daquele país, fudeu o mundo inteiro e ninguém dá um pio sobre a China. Sabe por que o pessoal ataca tanto o Brasil, ataca tanto o Bolsonaro? Olha só o Bolsonaro, que não quer liquidar, não sei o quê. Eles não fazem isso porque é um absurdo que o Bolsonaro fala, essas coisas. Eles fazem isso porque o Bolsonaro é um zero à esquerda, de um país de merda, que não tem influência nenhuma no mundo. Entendeu? Não é questão de quem tem. Não é questão do que você faz, não é questão do que você fala. É questão de quem é você e a questão de quanto poder você tem. Sabe por que ninguém dá um pio sobre o presidente da China ou o ditador da China? Sabe por que ninguém dá um pio sobre o Xiao Xing-un? Sabe por que a mídia não fala tanto desses caras? E quando fala, é sempre suave, é sempre de uma forma mais contida, mais polida. Sabe por quê? Porque ele é o Xin Chong Chun. Ele não é o Bolsonaro do país de terceiro mundo que é uma piada, porque, olha só, esses otários aí. Não, ele é o Xin Chong Chun
e ele controla a China. Pronto, acabou. Nem sei se é o Xin Chong no Xin Chong que controla. Mas tem um chinês que os chineses controlam a porra toda e ninguém dá um pio. Por quê? Porque é China. Foda-se. Eles estão crescendo pra cima na cara dura e foda-se. E ninguém critica. E ninguém critica. Sabe por quê? Porque ninguém critica? Porque eles estão dominando o mundo. Simples assim. A Rússia é outra também. Só que a Rússia ela ainda é um pouco menos. Eles não são tão badass quanto os chineses. Então eles ainda são atacados. Tanto que os Estados Unidos atacou a Rússia, só que diferente do Brasil, que é um país que todo mundo escarnece, todo mundo fala mal, e a gente tem que baixar a cabeça, pedir, não, não, por favor, vamos fazer um contratinho aqui, vamos ser amigo. A Rússia, ela é um pouquinho menos badass que a China, mas ela é badass ainda. Então ela pode bater de frente quando uns Estados Unidos da vida resolve xingar os caras revida. Que nem o Biden resolveu cutucar o presidente da Rússia, o Putin, e o cara respondeu à altura. O cara ainda foi irônico, não foi necessariamente irônico. O cara ainda deu um aviso para ele na cara do, olha só, fica esperto aí, seu velho demente, e cuida da tua saúde, porque eu não sei se logo logo não vão dar um fim em você, porque tu é só uma marionete, seu bobão do caralho. O cara falou na cara dura, só o cara não falou desse jeito. O russo, ele tem uma capacidade, eu sei porque eu gosto muito dos romances russos. Uma coisa que eu percebi é que o russo, ele consegue ser ambíguo, ele consegue falar sem ter que dizer, ele consegue falar tudo que ele quer sem ter que dizer muita coisa, entendeu? Ele consegue deixar as coisas no ar. Pelo menos é essa impressão que eu tenho toda vez que eu leio um romance russo, é essa impressão que eu tenho da galera de lá. Eles falam muito sem precisar dizer muita coisa. Então ele conseguiu chegar pro cara e falar, olha, cuida aí da tua saúde, porque eu acho que eles vão te matar a qualquer momento, entendeu? Tu é só uma marionete, eu tenho pena de você, porque tu não percebe que tu é só uma marionete, e eu acho que você é demente. O cara falou tudo isso só dando uma risadinha e falando, espero que você cuide da sua saúde, tá? De verdade mesmo, cuida da tua saúde. Só com isso ele falou tanta coisa. Só com isso o cara falou tanta coisa. O cara quis dizer tanta coisa, mas ele falou muito pouco. É muito foda isso. Russo é muito foda. Eles sabem brincar muito com as palavras. Eu acho que a língua russa é uma língua que dá pra você brincar bastante. Mas daí é só achismo, eu não sei. Eu não sei também. Daí eu não sei. Mas é uma língua que eu acho que chega mais perto do português do que o próprio inglês, entendeu? Porque é uma língua que tem bastante diminutivo. São formas diferentes de diminutivo, mas são diminutivos de lá. Tipo, eles vão falar trash, mas aí se eles querem ser mais. Falar de uma forma mais fofinha, digamos, eles falam trash and trash. Eu não sei como é que é. Mas eles têm eles conseguem fazer esse diminutivo das palavras. Como o português também consegue. Acho que é uma riqueza que é bom ter numa língua. E no inglês você não tem isso. Garoto, garotinho, menina, menininha. Não existe, no inglês isso daí não existe. Boy, little boy. Girl, little girl. Sabe, até quando você quer colocar um diminutivo, ele não fica um negócio fofo. Ele fica frio ainda, entendeu? É uma língua muito boa para compor música, porque todas as palavras elas soam muito bem em inglês. Mas acho que é uma língua terrível para comunicação. É uma língua que dá pouco espaço para ambiguidade. Ou não também, sei lá. Não conheço tanto assim inglês. Falando em inglês, eu quero, até o final do ano, quero conhecer bem essa língua, porque eu não sei se em 2022 o Lula, que agora o STF aprovou, o Lula ele tá elegível, né? E eu não sei se ele se candidatar, ele não leva, entendeu? Também não sei se talvez não ocorra uma fraude aqui, como eu acho que aconteceu lá. Então, cara, eu já tô ficando esperto, cara. E quem tá ouvindo isso daqui, eu recomendo que comece a ficar esperto também, que, porque é isso, cara.
Eu não sei até onde que isso vai, mas aprende inglês aí, porque se o Lula vencer, cara, eu acho que se ele vencer ainda vai dar mais uns 2 anos de prosperidade, porque acho que os Estados Unidos vai apoiar mais o Brasil se o Lula vencer, porque ele é mais diplomata e, enfim, ele fecha com a agenda, coisa que o Bolsonaro não faz como eles gostariam. O Lula vai fazer completamente. Ele vai fechar com a agenda dos caras e os caras simplesmente vão fechar com quem fecha com eles, simples assim. Então acho que é capaz dele vencer, o país prosperar por pelo menos uns 2 ou 3 anos e aí a merda começar a pegar real. Então é bom ir estudando inglês desde já, pensando num país aí que é um pouco mais underground, entendeu? Dizem que a Estônia é um bom lugar. Qual seria um outro lugar? A Rússia, talvez. O problema é que russo não sabe falar inglês. Mas também não sei se na Estônia eles falam inglês. Mas é bom ir aprendendo um inglês aí, porque caso você precise sair dessa latrina, inglês pelo menos você sabe. E é isso. E entrando na agenda globalista. E o que é essa agenda globalista, se não um bando de capitalista que acumulou tanta propriedade privada que eles podem, através do dinheiro deles, meio que comandar o mundo. Mas aí entra aquela questão, isso daí é o capitalismo verdadeiro? Ou isso daí é uma degeneração do capitalismo? Porque querendo ou não, esses caras eles só chegaram, eles só estão influenciando o mundo como eles estão fazendo, porque eles compram os políticos fecham com eles, porque eles têm dinheiro. E todo mundo quer fechar com quem tem dinheiro. Aí entra aquela questão, talvez até filosófica. O capitalismo real, isso é o capitalismo real, onde políticos fecham com caras que têm dinheiro e por isso que o mundo está essa tirania, essa tirania suave, mas não deixa de ser uma tirania. Ou isso não é o capitalismo real e por isso eles conseguiram comprar poder e políticos, porque talvez no capitalismo real não haveriam políticos para serem comprados. Então, mesmo que existissem pessoas muito ricas, essas pessoas não teriam como comprar alguém com dinheiro. Mas aí entra outra questão. Imagina que a gente tem aqui governos privados. Mas e aí? E se essas pessoas, esses caras que eles são amorais e com muito dinheiro, resolvem fazer o governo privado deles gigante e que seja muito difícil competir, e eles começam a monopolizar o mundo através desses governos gigantes deles, mesmo que outras pessoas tenham liberdade de fazer o próprio governo delas, um governo privado, quem garante que esses governos não vão começar a ser engolidos pelo governo grande justamente pelo monopólio que quem tem dinheiro tem do mundo? Porque quem tem dinheiro ganha dinheiro com muito mais facilidade. Você tem 5 milhões, se você conseguir fazer esses 5 milhões renderem 6% ao ano, você vai ter 5% ao ano, para arredondar. 5 milhões, 10% de 5 milhões é 50 mil. 5% de 5 milhões é 25 mil reais por ano, o que vai dar aí uns, vamos lá, 2 mil por mês. Um cara que tem 2 mil, mas que pouco, caralho. Vamos lá, 10% de 5 milhões. Tô enferrujado pra cacete em matemática. 10% de 10%, não, eu errei. 10% de 5 milhões é 500 mil. 5% é 250 mil por ano. Daí divide, daí 20, vai arredondando para baixo uns 22 mil por mês. Se você tem 5 milhões, você consegue uma renda pífia de 5% ao ano, que não é nada extraordinário. Você consegue isso com criptomoedas. No banco você não consegue, mas com criptomoedas você consegue. Você consegue com 5
milhões ganhar 23 mil. Você pega esses 23 mil, reinveste metade e você vive com 13 mil sem precisar trabalhar. Olha só. Agora imagine que esses 5 milhões não são em reais, são em dólares. Olha só. Imagina viver com 13 mil dólares por mês, o que vai dar o quê? O real tá o quê? 5,50? Um pouco mais que isso. Mas 10 mil dólares você vive aí com 50 mil reais por mês. Conseguindo reinvestir metade disso. Você ganha 100 mil, reinveste 50 mil e fica com 50 mil reais. Ou seja, quem tem dinheiro faz dinheiro. E quem não tem dinheiro não consegue fazer. Então, quem garante que um governo privado governado por bilionários não vai engolir os governos pequenos por causa dessa facilidade de crescer que quem tem muito dinheiro tem. Quando você tem muito dinheiro, você consegue fazer muito mais dinheiro. E quando você não tem dinheiro, é muito mais difícil você fazer dinheiro quando você não tem nada. E aí? Imagina que o grupo de pessoas que conseguiu muito dinheiro e conseguiu fazer um governo privado enorme, gigantesco, são pessoas que, sei lá, permitem coisas enfadonhas. As leis do governo privado delas são leis esdrúxulas. Sei lá, eles permitem pedofilia no governo privado deles. E aí? Não, mas aí eu vou ficar no meu governo aqui. Tá, na melhor das hipóteses, mesmo que governos privados consigam coexistir com esse governo maior, mesmo que dê para fazer governos privados menores ou mais undergrounds, porra, cara, você vai ignorar que existe um governo, mesmo que privado, enorme, permitindo isso? Não é moralmente incorreto, não importa todas as circunstâncias? Pô, tá que é a propriedade privada de alguém, mas só porque é a propriedade privada de uma pessoa, ela pode fazer o que ela quiser com quem ela quiser lá dentro? Até onde termina a propriedade privada, até onde começa a moral? Propriedade privada pode coexistir com moral até quando? Eu só estou perguntando. Eu sou completamente ignorante sobre libertarianismo e até mesmo sobre conservadorismo. Mas até onde dinheiro vale mais do que moralidade? Porque é muito fácil você não se importar com a moral quando você é adulto, jovem e solteiro. Mas e criança? A criança ela é o quê? Ah, a criança ela não é uma propriedade, ela tem lá os seus direitos. E quem vai garantir esses direitos? Isso um governo privado é composto por pessoas com muito dinheiro, amorais, que permitem, por exemplo, abuso. Quem é que vai parar isso? Outro governo privado? Duvido muito. Os governos eles não vão querer se engalfinhar, porque vai perder dinheiro. E no mundo libertário, o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Ah, mas eu vou fazer o meu governo privado, onde essas coisas não vão acontecer. Tá, mas o outro governo vai continuar existindo. E vai ter gente que vai querer participar daquele governo justamente por ele ser desse jeito. E aí? Fica essa reflexão final. Até onde a propriedade privada subjuga a moralidade das pessoas? Porque achei profundo, né? Filosófico. Gostei. Sabia que ia sair tão, sei lá. Eu gostei do tom desse podcast.